Com os olhos fechados, eu gostaria de saber quantas pessoas têm a consciência de que você necessita de Deus. Levantaria você suas mãos e diria em seu coração: lembre de mim, Senhor. Eu tenho necessidade de Ti, de tais e tais coisas. Vamos orar. Ó Senhor, quietamente entendemos que devemos vir quietamente à presença de Deus, pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E vimos na quietude do Espírito ao Teu trono, ó Deus, e elevamos nossos corações diante de Ti, e dizemos: sonda-nos, ó Senhor. Diga para Ele nesta hora: sonda-nos, ó Senhor. Investiga nossos pensamentos, nossos corações, e se houver alguma coisa imunda em nós, remova, Senhor, para tão longe quanto é distante o leste do oeste. E se houver alguma iniquidade em nossos corações, alguma coisa que impeça nossos corações, nossas orações de serem respondidas, rogamos que Tu deixes o sangue do Senhor Jesus remover toda a mancha de nosso espírito e de nosso coração. Pois está escrito: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E Tu vistes as mãos enquanto eram levantadas, as quais para os nossos olhos físicos representavam as necessidades dos seus corações. Nós oramos, ó Senhor, que Tu atende a todos eles. Em nome do Senhor Jesus, nos rendemos todos em Tuas mãos. Amém. Bom dia, irmãos. Nós vamos ler a Bíblia em São Mateus 26, versículo 41. Quero agradecer ao pastor Lenay, direção, por este convite. Versículo bem conhecido de todos, e nós vamos falar rapidamente sobre o ponto fraco. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus abençoe. Se assentem, irmãos. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 18. Mombrana diz assim: eu acabei de falar com um jovem ministro e a sua esposa no quarto há poucos minutos atrás. Ambos estão nervosos exatamente como o resto do mundo, o restante dos seres humanos na terra. Todos nós estamos passando por isto. Eu disse: recordem, Satanás quer te dar um murro. Conforme o murro, ele derruba. Não me importa quem seja você, ele tem o direito de te dar aquele murro. O que você preferiria? Aquele murro, ficar cego, ser artrítico, sentado em uma cadeira de roda? Ou ser nervoso?
Bem, tem algum lugar que ele pode te esmurrar. Todos nós. Ele tem direito naquele lugar aberto. Agora, esta é a marcha que você tem que conservar encoberta o tempo todo. Todos nós temos um lugar que nós devemos vigiar ali. Colocar realmente, como nós já ouvimos até aqui, a oração, a leitura, a prática daquilo que nós já temos ouvido. Porque se você nunca teve um problema, por exemplo, com cigarros, se alguém lhe oferece um cigarro, você sai longe disso, isso não lhe atrai. Mas se você já foi um fumante, por exemplo, por muitos anos, e às vezes esse espírito ainda te rodeia, quando você entra em um ambiente ou perto de alguém que está fumando, Satanás está tentando te dar um murro, bem ali. E você tem que manter afastado disso, dessas coisas. Porque aquele espírito sabe que um dia ele te usou naquele sentido ali. Ele te escravizou ali. No álcool, no cigarro, em tantas outras coisas, nós vamos ver o irmão Brano falando isso. Então você deveria manter afastado, manter aquele lugar coberto, vigiar. Se eu gostava, se eu tinha muita afeição por aquilo, então eu não vou naquele lugar lá. Eu sei que aquele não é terreno para mim. Eu posso fracassar, eu posso cair, eu posso levar um murro do diabo e ficar ferido. Então, vamos cuidar com este lugar. Na mensagem em Hebreus, capítulo 4, parágrafo 107, vocês sabiam que Jesus teve um ponto fraco também? Quando Jesus saiu do deserto, 40 dias de jejum. Já pensou 40 dias de jejum? Sente fome, né? Ele estava com fome. O único ponto fraco que Jesus tinha era a fome. E o diabo chegou para ele, observando, ele está com fome, eu vou atacar lá. E o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Falou uma coisa que ele ia sentir vontade de ter, de comer. Transforme essas pedras em pães. Você está com fome? Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele venceu o diabo com a palavra. Às vezes, um jovem, uma jovem, acaba não entendendo muito os seus pais, tendo um desconforto dentro de casa, discussões, e ele fica com um ponto fraco ali, uma carência, e o diabo, examinando, coloca uma companhia errada próximo desse jovem. Ele sabe qual é o ponto fraco dele naquele momento. Coloca uma companhia errada, falando coisas que ele faz com o pai dele lá para você fazer com o seu pai também.
com a sua mãe. Mas lembre-se, esse é o diabo querendo te dar um murro. Ele tentou dar um murro no próprio Senhor Jesus Cristo. Só que Jesus deu um murro bem no queixo dele, com a palavra. Você sabia que você também pode, nessa manhã, dar um murro bem no queixo do diabo? Dizer, diabo, você está me tentando, você não queria nem que eu viesse nesse encontro, você está tentando me levar para essas companhias, mas o Espírito está colocando no meu coração, ainda que dentro daquela escola eu fique sozinho, até zombado, mas eu vou honrar o meu Deus, porque eu quero ir no arrebatamento. Jesus falou para ele, está escrito, e o venceu com a palavra. Agora, o tema do encontro, as famílias bem-aventuradas que vivem a sã doutrina. Falando em sã doutrina, você sabe que a ambição do jovem, quando vai chegando aí nos 15, nos 16 para frente, é logo pensar na esposa, é logo pensar no esposo. E fica um ponto fraco ali. Porque às vezes se apaixona, se entrelaça com pessoas que não deveria. Mas é o seu ponto fraco que você está vivendo. Orando, pedindo. E Satanás pode te pôr no seu caminho ali, para te testar, uma tentação. O irmão Brana diz assim, que você não deve ir pelos olhos azuis, pelos ombros largos. Você deve dizer a Deus, Senhor, é este o teu plano? É este o teu plano? Já que o teu plano é o Senhor me dar um rapaz que já quer me beijar, me assediar antes de nós casar? Será que o teu plano, Senhor, é essa moça que se joga para mim vulgarmente antes de nós casar? Examine isso é o seu ponto fraco. Você pode estar na mira de um grande murro na vida. Escute seu pastor. Se tem uma coisa preciosa que você tem, é o escritório lá na igreja. Qualquer dúvida, vai lá, pergunta lá para o pastor. Pastor, seja franco comigo, pastor. Estou gostando de tal pessoa. O senhor poderia ligar lá para o pastor de lá, para mim saber quem é aquele rapaz, quem é aquela moça? Eu não quero tomar esse murro na minha vida. E falando em sã doutrina, isto aqui é uma coisa muito importante para todos nós. Esteja certo de Deus, no parágrafo 5. Então, em seu casamento, ao invés de casar com uma mulher do seu próprio povo, Acabe, ele saiu e se casou com uma pecadora, uma idólatra, adoradora de ídolos. E ele se casou com Jezabel. E ela não era uma crente. Satanás deu um murro em Acabe que ele nunca mais levantou. Ele ficou em coma. Porque ele, sendo um crente, casou-se com uma descrente. Moças, rapazes, não é para o bem do vizinho, é para o seu próprio bem. Deixe isso descer para o seu coração. Arrume uma pessoa, procure uma pessoa que creia nesse padrão que você crê também. Peça para ela te mostrar os hinos que ela tem no celular, para ele mostrar. Deixa eu ver, mostra aí para mim teus hinos.
é o suficiente. Bom, nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente, sob circunstância alguma. Mas está tão difícil para mim, já estou ficando para titio, ficando para titia, acho que eu vou ter que pegar um atalho aí no caminho, porque senão eu vou. Sob circunstância nenhuma, mas esse é o seu ponto fraco, no momento. O diabo vai te oferecer isto, e ele não vai oferecer aquela coisa assim que, nossa, Deus me livre. Ele vai te botar um rapaz de aparência, uma moça de aparência, para querer te enredar. Mas diga lá no seu coração, está escrito na mensagem, esteja certo de Deus, está escrito nela. Eu não devo fazer isto. Deus vai dar para mim na hora certa. E Deus dá, você tem que crer assim. Deve sempre se casar com uma crente desse mesmo espírito. Mas Acabe fez esta coisa maligna. Mombrana chamou de uma coisa maligna fazer isto. Um cristão casar com uma descrente. Agora, falando ainda no ponto fraco, maior batalha, 174. Numa ocasião, esteve aqui uma jovem, preste bem atenção. É possível que ela esteja aqui presente nessa manhã. Seu nome era Nelly Sander. Foi uma das primeiras ocasiões quando eu vi expulso o diabo de uma moça. Nós morávamos mais ou menos a 3 quadras além do cemitério, e eu tinha muito pouco tempo de pregador. Estava realizando uma campanha de pregação numa tenda, naquela mesma esquina. Olha aqui o que esta jovem era. Essa jovem era uma das melhores bailarinas da cidade. E assistia à escola secundária aqui na cidade. Muitos de vocês conhecem a Lee Horne, eram os melhores bailarinos em toda esta parte da cidade. A Nelly e esse rapaz. Eram os melhores dançarinos da cidade, os dois. Certa noite, ela chegou no culto e ali caiu sobre o altar. Pobre Nelly, Deus abençoe seu coração. Ela ficou ali sobre o altar, levantou seus braços e clamou. E as lágrimas correram dos seus olhos e ela disse: Billy, ela me conhecia. Ela disse: eu tenho tanto desejo de ser salva, Billy. Que desejo bom para um jovem nessa manhã, para todos nós. Eu tenho tanto desejo de ser salva, Billy. Billy disse: Nelly, você pode ser salva. Jesus já te salvou, Nelly, você só tem que aceitá-lo sobre a base da sua palavra. E ela ficou por muito tempo orando, chorando, Mombrana escutando ela orar. E ela disse ao Senhor que nunca mais escutaria as coisas do mundo. Senhor, eu nunca mais vou lá dançar, não vou ser mais bailarina, eu não vou mais escutar aquelas músicas de bailarina. E começou a prometer a Deus, chorando, renunciando. E ela disse, de repente aquela paz dócil lhe invadiu a sua alma. Ela se levantou clamando, louvando e glorificando a Deus. E passaram então mais ou menos 6 meses, ou talvez 8 meses, já estava firme na mensagem. 8 meses, 6 meses de mensagem, estava firme.
E ela vinha caminhando pela rua Spring, recorde, ela tinha 18 anos. E um dia ela veio e me disse, estávamos falando e ela mencionou Esperança, minha esposa, que já partiu com o Senhor, porém naquele tempo não tinha partido. Ela disse, como que eu gostaria de me parecer com a Irene e Esperança? Elas nunca se misturaram com o mundo. Como ela vem do mundo, ela tinha muitas marcas. Ela disse, o mundo marca a gente, irmão Brana. Às vezes você vê pessoas com a orelha furada, tempo que era do mundo, ficou marcado aquilo. Sente até vergonha às vezes. Tatuagem, quando muitas vezes não é uma grande cicatriz de brigas. Recebeu uma marca lá no mundo. Maquiagens, pinturas. Ela disse, o mundo marca a gente. A gente vem, mas o mundo deixou aquela marca registrada ali. Eu tenho uma aparência muito rude, irmão Bruno. Desde muito tempo deixei toda a classe de pintura para o rosto, mas isso estraga todo o rosto e outras coisas. Porém, ainda me vejo com o rosto muito feio. E elas, essas irmãs, elas parecem ser tão ternas e inocentes. Como que eu desejaria nunca ver-me misturado com as coisas do mundo? Como que eu gostaria? Irmão Brana disse, Nelly, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Siga adiante, pare de pensar no passado. Esqueça, aquela pessoa já foi enterrada. Não deixe o diabo te dar esse murro aí. Ah, você quer dar uma de santinha hoje lá? Olha o que você fez lá, ó. Você quer dar um de santinho? Diga para ele, Satanás, o sangue de Jesus Cristo me limpa de todo pecado. Vai-te, Satanás. Agora, outro homem conhecido de muita gente aqui, o nome dele era Wayne, ele era um amigo íntimo. Ele bebe muito. Muitas vezes ele chegava em casa com meu irmão Eduardo, e certa ocasião ele havia se embriagado muito. Estava lá tirado na rua, caído. E eu o levantei, porque a polícia ia levar ele, e o trouxe para minha casa. Eu era pregador e morava com meu pai e minha mãe. Isso foi antes que eu me casasse. Levei, deitei ele na cama e eu dormia num sofá que se convertia em cama. Éramos 10 irmãos e vivíamos numa casa de 4 cômodos. Tínhamos que nos acomodar muito bem. A mim cabia dormir nesse sofá. E eu abri e pus o Wayne para dormir junto comigo. Estava tão bêbado que tive que levá-lo carregado para casa e ali o deitei. E eu estava deitado ao seu lado, deitado do lado de um bêbado, irmão Brana. Mas ele disse, é melhor dormir com um bêbado do que com um mentiroso. Wayne falou para o bêbado, você não fica com vergonha, velho, de estar bebendo? Ele quase não podia me falar, porém me disse meio chorando, Billy, não fale comigo assim. Digo para o irmão Brando. E eu pus a minha mão em cima dele e lhe disse, Wayne, vou orar por você para que Deus te abençoe. Fazia como que 1 ano que eu havia sido salvo. Nesse momento chegou um carro rápido e eu ouvi baterem na porta. E de repente ouvi que estava batendo muito forte na porta da casa e clamando com gritos muito altos, irmão Billy, irmão Billy. Pensei, o que acontece? Parece que alguém está morrendo. Saltei da cama, me cobri com a capa, pus algo em cima do Wayne e corri, porque a voz parecia de uma mulher, para abrir a porta. Sabe quem estava ali na porta? Disse,
posso entrar? Lhe disse: entre. Acendi a luz e vi que estava chorando. Era a Nelly que estava lá na casa dele. Ela estava chorando e ela me disse: Billy, já não há mais esperança para mim, Billy. Lhe disse: Nelly, o que se passa? Você está sofrendo de algum ataque do coração? Ela respondeu: não, Billy. Eu estava caminhando pela rua e honestamente eu digo, irmão Billy, eu não tive a intenção de fazer mal. Mas o que aconteceu? Pensei, o que eu vou fazer com ela? Não sabia o que fazer, eu era apenas um jovem. Ela: Billy, eu estou feita em pedaços, Billy. Fique tranquila, irmãzinha, conte o que aconteceu. E ela me relatou isto. Olha o que ela relatou para ele, moças. Rapaz, eu vinha pela rua, à altura, perto do certo clube aonde uma vez ela dançava. E ela passou lá perto, onde costumávamos ter baile todo sábado à noite. E ela estava com um pano para fazer um vestido para ela. Mas ela tinha um ponto fraco. Quando o espírito sai de um homem, ele anda por aí e depois ele volta. Você pode perceber que lá de vez em quando esse espírito vem te arrodear novamente. E ela indo com o pano, voltando para casa para fazer um vestido. Passou perto do salão de baile novamente. E repentinamente escutei aquela música que ela escutou por 18 anos. Escutou aquela música e parou por um pouquinho. Não tem nenhum problema, né? Já sou crente, já sou do profeta, já sou na mensagem. Vou só escutar essa música mais um pouquinho, vou ter aquela recordação do passado. Parou, escutou um pouquinho. E ela disse: eu pensei, não vai me fazer mal ficar parada aqui um pouquinho, só escutando um pouco essa música. E ela me disse: eu estava pensando, ela escutando a música e dizendo: Deus, tu sabes que eu te amo, Senhor. Porém, como que eu me recordo de todas as vezes, quando Li e eu ganhávamos essas competições. Ali era o diabo na mente dela. O irmão Branham, na perguntas e respostas, disse assim, uma pessoa fez uma pergunta: Billy, irmão Branham, como que eu sei quando eu estou pensando meus pensamentos, quando é Deus e quando é o diabo que está pondo pensamento em mim? Ele disse: examine se esses pensamentos batem com a palavra. Se não bater, se te mandar ir para a direita, pode pegar para a esquerda. E esse pensamento na mente dela: olha, você lembra de quando que vocês ganhavam essas competições? Lembra quando você usava calça e você passava na rua e os carros assobiavam para você, buzinavam para você? Você era mais bonita. Lembra, rapaz, quando você virava aquele boné para o lado com aquelas correntes no pescoço, o tanto de menina que te arrodeava na escola? Agora você é chamado até de pastorzinho por lá. Lembra? Esse é Satanás, pronto para te dar um murro. E ela começou a pensar como que nós ganhávamos aquelas competições. E ela disse: antes essa música me chamava a minha atenção, mas agora não me chama mais, mas estava lá escutando. Não, esses programas de televisão, ficou para o passado. Mas quando chega do culto, eu só vou ver um pedacinho só, mas isso aí não me atinge mais. Eu entro, eu saio em qualquer lugar, mas então tudo bem. Somos melhor que Adão, que a Eva, que conversaram lá com a serpente? Nós não somos. E ela disse: essa música antes eu gostava, mas agora eu não escuto mais. Eu estou escutando só, por... Irmão Branham diz: talvez você pense que aquilo não te atrai mais,
porém é que já tem você cativa. Isso é exatamente o que o diabo deseja, te levar lá no terreiro dele. Quantos de vocês conhecem Nelly? Sim, muitos. Ela me disse, eu pensei, se eu subir os degraus, a música eu não gosto muito, mas vou subir os degrauzinhos da escada, só para me dar uma espiadinha, como é que está o baile lá dentro. Jovem, o irmão Brana disse assim que, se você não dá conta, você não é só para os jovens, para todos nós. Você não dá conta de ter a televisão lá dentro, botar os cultos, botar os DVDs, dê um tiro nela, joga ela para fora. Você sabe que esse é o seu ponto fraco, ainda coloca Sky dentro de casa, coloca antena parabólica, empurrando seus filhos, empurrando seu casamento. Agora, se a televisão é assim, jovem, você sabe, olha, não adianta, eu sei que eu não posso ter internet lá dentro do meu quarto, você sabe disso, jogue isso para fora, volte para a ceia, não deixe esse diabo ficar todo o tempo te massacrando. Se essa é a porta que ele vai até você, se é a televisão, se é o teu celular, tire isto de lá. E eu pensei, se eu subir os degraus para olhar na porta, talvez eu tenha a oportunidade de testificar algum deles. O que acontece é que você já está no terreno do diabo. Mantenha-se distante dali. Recuse até mesmo a aparência do mal. Porém, ela subiu os degraus e ficou olhando por uns momentos. Sabe o que aconteceu? De repente, ela se encontrou nos braços de algum jovem dançando por toda a sala. Então foi quando ela caiu em si. E aí estava chorando e dizendo, eu estou perdida para sempre agora, irmão Brana. Eu pensei, eu não sei muito da Bíblia, porém creio que Jesus disse isso. Em meu nome expulsarão os demônios. Nesse momento o N, que estava bêbado, já estava um pouco melhor. E ele olhando tudo aquilo, e eu disse, diabo, eu sei quem és, porém estou te advertindo. Agora mesmo que esta é a minha irmã, e tu não tem nada de fazer com ela, possuindo ela dessa maneira. Ela não tinha intenção de fazer aquilo, só se deteve por um instante, mas ali foi onde ela cometeu o seu erro. Agora tem que sair dela, está me escutando? Saia dela, está me escutando? Sabe o que aconteceu? Vou lhes dizer isso. Quando chegarmos ao juízo diante de Deus, ele será minha testemunha. Quando ele estava orando, a porta da casa, a porta começou a abrir e fechar sozinha assim, ó, várias vezes. E ela gritou, Billy, olha isto, Billy. Lhe respondi, sim, o que será? Ela disse, eu não sei, pois eu tampouco, não sei. E a porta continuava batendo. E então eu pensei, o que acontece por aqui? E olhei de novo e eu disse, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe ela, saia dela. Quando eu disse isso, você que pensa que música não tem espírito, você que pensa que essas coisas não têm espírito, quando eu disse isso, parecia com que um gigantesco morcego com cabelo longo de pendurado de 2 asas e as suas patas saíam de trás, fazendo aquele ruído horroroso. Eu estava lá na minha casa e o morcego apontou assim na ponta, no buraquinho do forro, e eu matei ele, tirei ele de lá. Foi onde eu inspirei a mensagem.
Que bicho feio aquilo, hein? Que bicho com aparência maligna tem aquilo. E esse demônio saiu nessa maneira, nessa imagem. Um morcego grande, cabelo comprido, nariz levantado assim, parece que tem chifre na sobrancelha. Coisa horrível. Agora você pensa que essas coisas que você talvez tenha no seu celular ainda, esses hinos, músicas mundanas, você gostaria de levar esse morcego para dentro da sua casa, sendo que você pode levar o anjo de Deus para lá. Vamos mandar esse morcego embora nessa manhã? Vamos, jovens, estão dispostos? Vamos mandar o morcego embora, vamos matar ele. E saiu aquele morcego horroroso, que veio diretamente para mim a grande velocidade. Ele não gostou daquilo. E então eu exclamei: ó Senhor Deus, que o sangue do Senhor Jesus Cristo me proteja desse espírito. Levante sua mão, jovem. Você quer libertar disso? Vamos dizer juntos? Senhor Deus, que o sangue do Senhor Jesus Cristo me proteja disto. Isto era como que uma tremenda sombra dando voltas, a qual se foi se meter debaixo da cama. Nisso, o Wayne, que estava bêbado, que havia ficado de pé, repentinamente sobre a cama, saltou da cama e se foi correndo para o outro quarto, tão rápido como pôde. E então levei Nelly à sua casa e regressei. Minha mãe e eu sacudimos lençóis e não havia nada naquela cama. Que era isso? Um demônio havia saído daquela jovem. Por quê? Porque o diabo pegou ela no ponto fraco dela. Ele levou ela lá, ele sabia que aquilo lhe atraía ainda. Era um demônio que havia saído daquela jovem. O que sucedeu? Ela se deteve por um momento. Isso foi tudo. Não se detenha por nada. Quando Deus fizer penetrar a palavra no seu coração, tome essa espada e comece a abrir e cortar o caminho. E diga aleluia, não tenho tempo para mais nada. Não tenho tempo mais para essas músicas. Eu não tenho mais tempo para rap, eu não tenho mais tempo para funk. Eu não tenho mais tempo para programa da televisão. O meu tempo é o Senhor Jesus Cristo. Diga a Deus: Senhor, eu vou gastar os meus sapatos ainda na igreja, Senhor. Eu vou gastar minha garganta cantando esses hinos a Ti, meu Deus. Eu não tenho mais tempo para estas coisas. Acabo de cruzar para o outro lado e não tenho mais tempo para nada. Nós somos um povo sem tempo. Nós somos eternos. Você é eterno. Manda o morcego embora nessa manhã. Não leva ele junto. Bicho feio, terrível. Manda ele embora. Não deixa ir até na tua casa. A hora que você sair ali, some daqui, morcegão. Vai embora. Vai achar a tua turma, teu bando. Eu sou águia. Não pode uma águia ter um morcego nas costas. Vá, dê um voo lá para o alto, que daqui a pouco ele não aguenta. Levante, bata as asas, vá bem para o alto. Dê glória a Deus. Dê graças a Deus. Mande ele embora de sua vida. No nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe.